Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas, que são eles Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. E aí eu vou falar sobre os últimos três times que eu acabei de citar e não vou falar de maneira fixa de um só, como eu venho fazendo nos últimos vídeos. Isso porque o vídeo de hoje será referente aos jogos internacionais que os cariocas participaram nesse meio de semana. A gente vai falar sobre o jogo de terça-feira do Argentinos Júnior contra o Fluminense, vamos falar sobre o Guarani que enfrentou o Botafogo e vamos falar também na quarta e vamos falar também sobre o jogo de ontem, na quinta-feira, sobre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Mas antes de tudo isso, já peço que você curta o vídeo, se inscreva, compartilhe e comente também para saber o que você achou de cada jogo, se você concorda ou não comigo. Tá bom? Isso vai me ajudar bastante, vai me engajar e aí eu vou ficar bastante feliz. E se você não gostar de alguma coisa também, comente, mas não deixe dislike não. Até deixa, não tem problema. Mas, enfim, vamos sem mais delongas, vamos começar falando sobre os jogos de terça-feira, que foi memorável, mas não por um bom futebol, e sim por alguns acontecimentos dentro de campo, mas que não foram muito legais. Sobre o jogo em si, o Fluminense começou tentando ter a posse de bola, mas o Argentinos Júnior veio muito bem preparado, veio com uma proposta de jogo muito fixa, de conseguir neutralizar essa saída de bola do Fluminense e conseguir marcar alto. Com o tempo, o Argentinos Júnior começou a ser melhor na partida e começou a levar grandes chances, levar perigo à meta do Fábio. O Fábio fez algumas defesas, mas não conseguiu evitar o primeiro gol, que foi do Gabriel Avalos, que foi uma bola cruzada, ele desviou, o atacante, que eu não vou recordar o nome aqui agora, desculpa, mas cabeceou pro Avalos de novo e o Avalos completamente livre dentro da grande área, bateu de primeira e abriu o placar. Nesse gol, creio que o erro tenha sido até ali do Nino, porque o Samuel Xavier estava um pouco mais aberto, né, tentando até fechar o primeiro cruzamento. O Nino estava junto com o Avalos quando o Avalos desviou a bola para o segundo pau, mas não continuou na marcação. E aí, quando a bola voltou pro Avalos, ele conseguiu marcar o gol e comemorou igual o Gabigol, como eu vou mostrar aqui. Enfim, e aí depois disso, o Argentino Júnior continuou melhor na partida, continuou levando mais perigo e fez o Fábio realizar uma grande defesa no contrapé, aquilo que seria o 2-0 do time. Aos poucos, o Fluminense foi melhorando, começou a ter mais a posse de bola, mas era aquele arame liso que a gente já está acostumado de ver, não só com o Fluminense, mas também com o Flamengo e muitas das vezes. Ter muita posse de bola, mas não converter em grandes chances criadas. E aí o Argentino Júnior só cadenciou o jogo e levou para o segundo tempo essa vantagem. Já no segundo tempo, o Marcelo, num lance totalmente infeliz, estava tentando sair com a bola, né, dominada, tentou driblar e acabou contundindo muito firme o zagueiro adversário. E aí as primeiras, eu vou ver se eu vou colocar a imagem aqui no vídeo, porque a imagem é realmente muito pesada. Se você não viu e eu não coloque, pesquise, porque realmente foi um lance que o Marcelo não tinha muito o que fazer. O Marcelo tentou driblar, o zagueiro veio por baixo e o Marcelo pisou bruscamente no jogador, como a perna de apoio. E aí, resumindo o que aconteceu com ele, ele teve rompimento dos ligamentos, ele tá todo ferrado. O médico do time, depois do jogo, já informou que nunca viu uma lesão dessa no futebol. Ele ligou pro médico da seleção argentina, que afirmou também que nunca viu uma lesão dessa no futebol. E o prazo de retorno desse atleta vai ser por volta de um ano e um pouquinho mais, porque realmente foi muito, muito pesado. Com isso, o VAR chamou o Marcelo, né, no lance, na verdade, ficou completamente abalado. Não sei nem se ele teria condições de ficar no jogo. Ele realmente ficou muito nervoso, muito abalado com o que aconteceu. Desde o primeiro segundo que ele viu a perna do jogador, ele começou a ficar desnorteado, né? Começou a se agarrar em outros companheiros, não queria mais ver a situação. O árbitro recorreu ao VAR e deu o cartão vermelho para o Marcelo. Nesse lance, opinião minha, o árbitro acerta em dar o vermelho pro Marcelo, porque realmente, sem querer, também é falta e também serve para vermelho. Não tem jeito, o lance foi muito, muito, muito forte. Mas, contudo, entretanto, todavia,
o Marcelo não tentou pisar no jogador, o Marcelo não tinha onde pisar. O jogador, o zagueiro, estava completamente no chão. Então o Marcelo iria pisar nele de alguma maneira, porque ele tinha que botar o pé de apoio de volta, porque ele estava fazendo um movimento de drible. Ele não viu nenhum jogador, ele só tentou driblar. Então, assim, podia também não ter expulsado. Eu acho que é uma linha tênue aí. O juiz optou por expulsá-lo. O Marcelo até esboçou reclamar sobre isso, mas no final não reclamou e acabou sendo expulso mesmo. Depois disso, aí sim o Argentino Júnior ganhou mais confiança e podia ter ampliado o placar, podia ter feito 2-0. Mais uma vez, o Fábio trabalhou bastante e aí, depois de uma pressão muito forte no campo de ataque, o Argentino Júnior conseguia comprimir bastante o Fluminense. O Fábio estava com a bola, começou aquela toqueira, o famoso dinizismo. Quando a bola veio pro André, ainda no lado esquerdo, como se fosse até um zagueiro esquerdo, o André naquele momento, ele conseguiu uma virada de jogo fenomenal. A bola chegou até o Cano descolou um lindo lançamento pro Diogo Barbosa, que quando chegou na bola, o goleiro chegou junto com ele, cometeu a falta, o Diogo Barbosa como último homem, o goleiro como último homem, o Diogo Barbosa ia ficar de cara pro gol. E a imprudência do goleiro também, um outro lance forte, o Diogo Barbosa a gente até no primeiro momento pensou que ele fosse ficar machucado por conta disso, ou desacordado. O lance também foi muito forte, mas o juiz logo sacou o cartão vermelho, então ficou no 10-10 mais uma vez, e o time argentino ficou sem goleiro, porque o técnico já tinha realizado as 5 substituições, então o atacante virou o goleiro. E esse atacante até que agarrou bem em alguns momentos, fez boas defesas, nada muito absurda. Mas o Fluminense estava com uma ideia clara de se manter no ataque e tentar ao máximo finalizar no gol, porque não tinha um goleiro fixo. E aí o Argentino Júnior, quando tinha a bola, começou a fazer bastante troca de passes no meio de campo, no intuito de passar o tempo, não conseguia mais atacar o Fluminense. Nisso, o Fernando Diniz, mais uma vez, conseguiu botar o time todo pro ataque, tirou zagueiro, colocou atacante, coisa que a gente está acostumado a ver com o Fernando Diniz. E mais uma vez, em jogo grande, um cara se destaca, Samuel Xavier. Samuel Xavier fez um lindo gol de fora da área, pegando num voleio. Assim, foi muito bonito o gol dele e meio que encobriu, meio que foi no ângulo também. Foi um lindo gol de fora da área do Samuel Xavier. Fato foi esse. E aí a partida acabou em 1-1. Esse gol já foi lá para os 40 minutos do segundo tempo. O Fluminense esboçou também tentar virar a partida, mas não conseguiu. Então o Fluminense volta para o Rio de Janeiro com a vantagem, com a vantagem não, com o empate, vai decidir no Maracanã e se tudo caminhar como se espera, o Fluminense passa tranquilo do Argentino Júnior, até porque no Maracanã o Fluminense é outro time, a gente já viu isso, porque fora de casa já são, acho que 6, 7 jogos com uma vitória apenas, então dentro de casa é outro time que não estará contando com o Marcelo. Eu vi até uma notícia que internamente o Fluminense trabalha com com a anulação do cartão vermelho do Marcelo, mas gente, é muito pouco provável que isso aconteça, até porque só tem o prazo de uma semana aí, então muito difícil que isso realmente aconteça. Agora sobre o segundo jogo carioca num torneio internacional pela Sul-Americana, o Botafogo recebeu o Guarani no estádio Newton Santos. E aí foi surpreendido com 2 minutos de jogo. Isso porque com 2 minutos de jogo o Guarani já conseguiu abrir o placar. E aí depois disso só foi retranca do Guarani e o Botafogo tentando muito o ataque. Mas o Botafogo no primeiro tempo não estava com o Segovinha, o Botafogo não estava com o Tiquinho Soares, o Botafogo não estava com o Marçal, o Botafogo estava numa espécie de mistão mesmo. Então não conseguia criar, não conseguia passar da defesa do Guarani, que após 1-0 ficou muito recuada e levava muito perigo nos contra-ataques também. Tanto que teve o segundo gol ainda do Guarani em contra-ataque e foi um lindo gol, assim, um gol absurdo, foi de cavada de fora da área, foi muito lindo, mas ele estava impedido e aí não teve nem VAR para interferir. Foi o próprio Bandeirinha que marcou o impedimento e uma falha do Gatito. O Gatito não está indo bem. Mas depois disso só deu Botafogo. O Botafogo começou a ter muito troca de passe e aí mesma coisa que a gente falou, né, anteriormente do Fluminense.
muita troca de passe, um arame liso, não conseguia machucar o adversário, não conseguia criar grandes chances. A única grande chance que o Botafogo teve no primeiro tempo foi com o Marlon Freitas, que chutou de fora da área e bateu no travessão. Fora isso, era só contra-ataque do Guarani, que depois do segundo gol ali, que estava impedido, não levou mais perigo à meta do Gatito Fernandes e acabou o primeiro tempo assim, 1-0 Guarani. No segundo tempo, o Bruno Lage teve que realizar as substituições, né, que não estavam até programadas, porque na Sul-Americana o Botafogo realmente está poupando os jogadores visando o Campeonato Brasileiro, mas como estava a partida, algumas peças chaves entraram, principalmente no setor ofensivo. Tiquinho Soares, Segovinha e o Júnior Santos entraram e fizeram total diferença. Até porque o Tiquinho, a gente dispensa comentários, ele, além de ser o 9, ele é quem monta o ataque do Botafogo, ele é quem organiza, ele é o grande maestro do Botafogo. Então o time sente muito sem ele. E aí o Botafogo começou a criar muito mais, chances claras aconteceram, o Cuesta quase marcou de cabeça, o Eduardo quase marcou de voleio com bicicleta, o Botafogo seguiu no ataque, o Guarani de fato não conseguiu mais atacar, nem contra-atacar direito, a defesa começou a se fechar mais certinha, até que outro lateral, assim como no jogo do Fluminense, outro lateral fez um golaço de fora da área e foi no mesmo ângulo. Se a gente pegar a transmissão, foi no mesmo ângulo, no mesmo lado, só que foi um lateral direito, o Samuel Xavier, e dessa vez quem marcou um lindo gol foi o lateral Hugo, que estava no lugar do Marçal e fez assim um gol fenomenal, que aí realmente o Botafogo conseguiu acalmar de novo e seguiu no ataque. 1-1 no placar, o Botafogo seguiu atacando, seguiu melhor na partida, seguiu dominando, até que o Segovinha entrou. O Segovinha entrou muito bem, realizou bons dribles no lado direito, o lateral esquerdo ficou perdido com ele, até porque se a gente lembrar, o Segovinha é ex-Guarani, né? Então podia acontecer alguma lei do ex ali, mas quem realmente foi pro lado direito, conseguiu um drible e conseguiu arranjar um pênalti foi Júnior Santos. Ele que driblou o zagueiro e o zagueiro puxou o pé dele. Pênalti, claro, o juiz marcou e Tiquinho Soares é foda. Tiquinho Soares foi pra cobrança e virou a partida já nos acréscimos. Então 2-1 pro Botafogo, que vai definir a sua classificação ou não no Paraguai. Então assim, levar esse gol de 1-0 pro Paraguai é muito bom. Um gol de vantagem, né? Não 1-0, de 2-1, mas um gol de vantagem é muito bom para jogar no Paraguai, até porque eles vão ter que sair mais, vão ter que se expor mais, até por pressão da torcida, e aí o Botafogo consegue ficar mais solto. A ver como o Botafogo vai entrar em campo no Paraguai também. O Botafogo pode acabar poupando, e aí o jogo não vai ser tão favorável. Mas, no mais, o Botafogo está muito bem encaminhado na Sul-Americana, caso realmente insista na Sul-Americana e foque um pouquinho mais na Sul-Americana, não poupe tanto, tá? Já no jogo do Flamengo, que foi o jogo de ontem, o Flamengo venceu o Olímpia, mas foi um jogo muito difícil, muito complicado para o Flamengo. Isso porque o Olímpia, desde o primeiro minuto, se armou na defesa e não conseguia deixar mais espaço para o Flamengo. Aí eu volto a dizer, o Flamengo com o arame liso não conseguiu criar nenhuma grande chance no primeiro tempo, nenhuma. O Flamengo tentava, girava a bola, mas não conseguia criar nenhuma chance clara de gol. O goleiro não trabalhou com defesas difíceis. E, na verdade, a única grande chance que aconteceu no jogo, no primeiro tempo, foi uma bola do Olímpia. O único ataque do Olímpia, eles conseguiram chegar, cabecearam dentro da área, a bola sobrou no ataque, e aí eu acho que foi até um meio campo que chutou a bola com muita força e estourou o travessão do Matheus Cunha. Mas fora isso, nenhuma outra grande chance foi realizada na primeira etapa. No segundo tempo, o São Paulo não realizou nenhuma modificação, nenhuma substituição. Na verdade, modificação só uma. O Bruno Henrique realmente colou com o Gabigol no ataque e virou um homem de referência no ataque. E aí logo no primeiro minuto não, mas no primeiro lance do segundo tempo, o Gabigol saiu da área, como de costume, e fez a jogada de cortar para dentro e cruzar na cabeça do Bruno Henrique, que abriu o placar com 1-0 já pro Flamengo. E aí após isso o Flamengo realmente melhorou muito na partida. Começou a criar grandes chances, o Olímpia não conseguia mais sair pro contra-ataque. É verdade até que depois do gol sofrido, o Olímpia foi pro ataque,
mas foi literalmente um ataque que não levou tanto perigo e depois não conseguiu mais atacar. Só deu o Flamengo no campo de ataque. O Flamengo chegou a criar grandes chances mais uma vez. O Bruno Henrique perdeu umas 2 chances ainda, com passes do Arrascaeta e do próprio Gabigol mais uma vez, que voltaram a jogar bem, né? Esse trio na Libertadores é letal, é matador demais. Mas o jogo não tem muito o que falar também. O Flamengo dominou muito, o Olímpia se defendeu bastante, segurou 1-0, na verdade, né? E depois a partida acabou só com esse resultado magro também. E assim como o Botafogo, o Flamengo vai jogar fora do Rio de Janeiro para defender essa classificação e também jogará no Paraguai. Até porque o Olímpia é um time paraguaio que não vinha numa grande fase. O técnico tá lá há 2 jogos, se eu não me engano. Eles não venciam há 4, agora não vence há 5. O Flamengo defendeu a sua invencibilidade na temporada de 10 jogos sem sofrer gols. 10 jogos sem perder. Também tem a invencibilidade do Flamengo de 24 jogos de mandante na Libertadores sem perder. A última derrota do Flamengo foi em 2019 para o Peñarol na 3ª rodada da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores. E chegou à 13ª vitória consecutiva como mandante na Libertadores. É um time realmente muito copeiro, principalmente na Libertadores. Estou enfatizando isso, porque realmente são números expressivos demais para o rubro-negro. Então, esse foi o resumo sobre os jogos que aconteceram nessa semana, né? Os jogos internacionais pela Libertadores e pela Sul-Americana com os times cariocas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Então, curte aí de novo, por favor. Se inscreva, compartilhe e comente, tá bom? Que aí eu sei o feedback de vocês até para poder melhorar e poder levar mais notícias a vocês, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!